Salve, salve, meus amigos, meus colegas, meus camaradas. Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Hoje vamos falar sobre esta relação tão importante para nós, que é a amizade. Amizade que faz com que a gente viva em sociedade de uma forma mais íntima, mais próxima. Afinal de contas, todo mundo precisa, ou pelo menos já teve algum amigo na vida, né? Mesmo que seja uma pessoa chata, geralmente encontra alguém chato igual para andar junto. Então a gente vai entender hoje um pouco mais sobre a amizade, como que ela funciona na vida adulta. Será que amigos adultos existem? Será que esse tipo de amizade presta? Vamos descobrir isso e muito mais agora no nosso episódio do nosso podcast que está começando. Antes de mais nada, vamos trazer o conceito do que é amizade e como eu gosto de usar o dicionário online Primeirão de Língua Portuguesa. Segundo o dicionário, amizade é sentimento de afeição e simpatia recíprocas entre dois ou mais entes. E também é pessoa em relação a quem se tem esse sentimento. Terceira definição, relação de entendimento, concordância ou afinidade. Eu acho que não é muito segredo, né? Todo mundo mais ou menos já tem uma noção do que é a amizade, essa diferença de inimizade. Então, um amigo é mais ou menos como se fosse um tipo de aliado, um tipo de aliança que pode ser relacionada com a questão afetiva e normalmente tem um pouco de afeto, mas também ela pode vir de outros fatores, como a gente viu na terceira definição, pode vir de um entendimento, de uma concordância e de uma afinidade. Então, é alguém com quem a gente se bate, com quem a gente se dá bem. E a amizade, ela tem níveis, né? Tanto que tem pessoas que usam o termo colega, tem pessoas que usam o termo amizade, vários tipos de outras definições de amizade, e a gente vai entender melhor como que funciona isso ao longo da nossa vida. Então, começando do começo, vamos falar sobre a amizade na infância, que eu acho que é onde a amizade ela tem uma visão muito mais romântica do que realmente é, uma visão até mesmo fantasiosa do que é amizade, porque as crianças em geral são inocentes, a maioria delas, né? E aí a gente entende que assim como outras coisas, a amizade ela é vista de uma forma muito mais interessante, muito maior, muito mais legal do que realmente é. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de produtos da cultura pop, da arte, da cultura mesmo em geral, para a gente entender como que funciona a amizade, tendo como base alguns exemplos. Então eu trouxe aqui uns bem antigos, que é da turma da Luluzinha e do Clube do Bolinha, que na verdade eu acho que desde quando eu era criança isso aqui já estava meio que ultrapassado, porque é bem antigo mesmo. São histórias que eram histórias em quadrinhos, depois viraram desenhos também animados para TV, que contam relações de amizades entre dois grupos, né? O Clube do Bolinha, que era um grupo de meninos, que era como se fosse um grupo fechado, que realmente era um clube, que eles se reuniam em uma casa da árvore e faziam coisas de crianças, né? De meninos normal, e tinham mais ou menos uma rixa com as meninas, que também é algo natural da infância. Vou já falar melhor sobre isso. E do outro lado tinha a turma da Luluzinha, que era a mesma coisa, só que com meninas. Era um grupo de meninas que se reuniam e tinham essa amizade entre elas. E aí, para entender melhor, por que eu estou usando esse exemplo? Porque eu acho que até ficou meio como se fosse um jargão. Quando a gente vê um grupo de pessoas, algumas pessoas até usam essa expressão, o Clube do Bolinha, então a panelinha, então o bonde, o grupo. Porque vem dessa referência, dessa história, dessa narrativa, desses grupos. E trazendo um pouco mais para a geração mais atual, tem a Turma da Mônica, que já mescla, né, os gêneros dos meninos e das meninas, mas que tem também relações de amizades separadas. Por exemplo, tem a amizade da Magali com a Mônica, que é uma amizade muito forte entre as duas meninas, e tem a amizade do Cebolinha com o Cascão, que também é uma amizade muito forte entre os meninos. E por que isso é comum a gente perceber na cultura pop? Porque vai imitar a vida real. Normalmente na infância tem uma relação de proximidade com os pares. Então geralmente os meninos fazem amizade com meninos e as meninas fazem amizade com meninas
Mas isso não é regra. Na verdade, isso vem até de uma questão cultural e até de uma lógica, eu acho que meio problematizada hoje em dia, né? De questão de menino não brincar com menina, de ter brincadeiras de meninos e ter brincadeiras de meninas, ter brinquedos de meninos e brinquedos de meninas. Então isso vai fazendo com que haja uma certa separação, digamos assim, social. Mas no geral as crianças elas não têm muito critério para se aproximar. Claro que para os meninos gera um pouco mais de identificação com os meninos por se ver neles, né? Por se reconhecer, às vezes por gostar de coisas realmente que são mais afins, por exemplo, umas brincadeiras mais violentas ou mais de agitação, de movimentação, e às vezes as meninas gostam de uma coisa um pouco mais quieta, um pouco mais segura, né? Sem tanta violência. E talvez por isso tenha um pouco dessa separação entre os gêneros nessa amizade da infância. Mas eu também não sou especialista em nada, eu estou falando baseado em fonte da minha própria cabeça, então se quiser me julga por isso. Mas também se tu quiser te aprofundar nesse assunto, com certeza deve ter muitos estudos na área da medicina, da psicologia, até da área, sei lá, de várias áreas das ciências aí que falam sobre isso, aprofundando. E trazendo também outro exemplo, a gente tem a turma do Chaves, que eu acho que é o melhor exemplo para falar sobre amizade, porque traz um conceito de amizade raiz, né, que é a amizade caótica, que é a amizade entre o Kiko, a Chiquinha e o Chaves. Por que é caótica? Porque é uma amizade mais ou menos como a amizade de irmãos, que é uma amizade onde tem uma afinidade, eles têm muitas coisas em comum, estudam na mesma escola, moram na mesma vila, frequentam mais ou menos os mesmos lugares, passam pelos mesmos perrengues por morarem na vila, mas ao mesmo tempo eles têm diferenças entre eles. Primeiro que a Chiquinha é uma menina, e aí já tem uma amizade com os meninos, que aí a gente já tem um choque dessa questão que eu estava falando, do gênero nessa amizade infantil. E também porque, por exemplo, o Kiko ele tem teoricamente uma situação financeira um pouco mais elevada. A Chiquinha e o Chaves já são um pouco mais pobres. E aí tem meio que um conflito de posto econômico, né? de postura social. E aí acaba que tem também alguns problemas em relação a isso. E no geral, eles incluem essa questão que para mim é a raiz da amizade, que é essa questão do caótico, de tu ter afinidade, ter momentos de troca, de brincadeira, de afeto, enfim, mas também ter momentos de parar para resolver diferenças. Então eles brigam, eles se acertam, eles se abraçam, eles se batem. Então realmente é muito caótico, assim como normalmente são as amizades na infância. Principalmente para quem tem irmãos. No caso deles, os três são órfãos, são órfãos já. Os três são filhos únicos, então o Chaves não se sabe muito da história dele, mas pelo que mostra, só ele, não tem irmãos. Então a gente entende que é natural eles serem amigos. Mas quando a gente tem irmãos ou primos que moram próximos, que convivem próximos, normalmente se forma também uma amizade natural entre esse grupo. Então, muitas das vezes a gente não vai, além disso, buscar amizades. E trazendo mais recente mesmo, a gente tem uma amizade que se torna até também um jargão, né? A pessoa fala o Chris e Greg, que tem até uma brincadeira no próprio seriado, que é o seriado Todo Mundo Odeia o Chris, que conta a história do Chris Rock, que é um ator americano. E aí o seriado ele mostra a amizade entre o Chris, que é o menino preto, e o Greg, que é o menino branco. Então aí tem outra também situação, que é a questão de uma amizade interracial, que eles mostram também que não é o seriado que retrata atualmente, que ainda assim existe uma questão muito grande entre o racismo e outras questões, mas eles abordam isso em décadas passadas. Eu não sei se é nos anos 80, eu acho que sim, nos anos 80 ou nos anos 70. E aí eles mostram essa amizade entre eles. E também tem vários perrengues por conta de várias situações, deles serem mais quietos, mais nerd, do Chris morar num bairro muito, muito violento, e também de eles serem um menino preto e um menino branco. E aí isso faz com que tenham também outras situações que envolvem isso. Então a gente consegue entender por esses exemplos que a amizade ela é muito ampla. E aí chega a questão da adolescência, da puberdade, que é onde o Chris e o Greg mais ou menos já estão chegando, né? E a puberdade na adolescência ela vai trazer já uma construção da personalidade. Isso vai fazer com que as crianças passem a não ser mais crianças. Então elas vão perdendo parte daquela inocência que eles tinham, parte daquela falta de
de filtro, falta de seleção, às vezes se aproximam de quem está perto, de parentes, de amigos de escola, de amigos da rua, e passam a conhecer outras pessoas de outros lugares, hoje em dia, né, principalmente, tem a questão da internet, tem a questão dos jogos, das redes sociais, então passam a conhecer outras pessoas e vai construindo amizades baseadas não apenas em coisas inocentes, mas também em coisas um pouco mais de seleção, um pouco mais de afinidade, porque já vai construindo uma personalidade, já vai se aproximando baseado nisso. Isso já vai influenciar diretamente na vida adulta, porque isso só vai se aprimorar. Então, na vida adulta, a gente já vai ter plena noção do bem e do mal, a gente já vai ter responsabilidades, vai entender o peso disso. Então, as amizades elas vão ter menos espaço na nossa vida e, ao mesmo tempo, a gente vai usar isso de forma estratégica, porque a gente não vai poder fazer a mesma coisa que a gente fazia na infância, de passar uma tarde inteira brincando, conversando com um amigo. Alguns fazem isso, né? No final de semana consegue se reunir, mesmo sendo adulto, e passar um tempo grande, assim, muitas horas com amigos. Mas normalmente isso vai se tornar bem mais raro de acontecer, porque a vida adulta ela vai trazer responsabilidades e com isso vai tirar da gente tempo, vai tirar da gente, às vezes, paciência, ou enfim, vai depender muito também da pessoa e do estilo de vida dela. Mas aí as amizades elas vão acontecer de outras formas também. Porque, por exemplo, a gente vai ter faculdade, vai ter trabalho, vai ter outras ocupações, que isso vão fazer com que a gente conheça o tempo todo novos grupos de pessoas. E com isso, podem surgir amizades, como a gente vê, por exemplo, em reality show. Reality show normalmente são lugares onde eles trancam um monte de adultos que teoricamente não se conheciam, alguns nunca nem se viram na vida, outros já se conhecem de alguma forma, se forem famosos, por exemplo, já ouvi falar de um de outro, mas são pessoas que vão conviver e dessa convivência pode surgir uma amizade, e às vezes isso se torna algo muito legal de assistir, porque a amizade em si, ela toca a humanidade das pessoas. Como, por exemplo, tive uma amizade recente no reality show do Big Brother, né, que foi entre o Babu e o Prior, que foi uma amizade que surgiu dentro do reality de duas pessoas que naturalmente talvez não se encontrassem dessa forma, não formassem um vínculo assim tão forte, mas que aconteceu dentro do reality show. Assim como acontece também no trabalho, assim como acontece na faculdade, pode acontecer em outras situações. A gente vai formando amizades. E a Bíblia também, assim como traz um monte de histórias sobre um monte de assunto, ela traz histórias sobre a amizade. Então, por exemplo, tem uma amizade que ela nasce por afinidade, que também tem muito perrengue, que é a amizade entre Davi e Jonatas, que é uma amizade que vai... que eu acho que torna até símbolo de amizade maior que tem na Bíblia, porque é uma amizade muito forte, mas que também ela tem seus dilemas, porque Jonatas, ele era filho de Saul, que era o rei na época de Israel, que considerava Davi assim seu arqui-inimigo. Então já pensou ter uma amizade muito forte com o filho do teu inimigo? Então a gente já consegue, só por essa informação, saber que teria muito conflito, né? E realmente teve, mas eu não vou contar aqui porque não vem ao caso. Mas é uma amizade muito legal, inclusive Davi, ele chega a ter a vida dele poupada em algumas situações por conta dessa amizade e coisas que eles vão fazer entre eles. E também tem uma outra amizade mais lá na frente, que já é no Novo Testamento, que vai falar sobre Jesus. Jesus, ele tinha os 12 discípulos, que já era um recorte de amizade, então aí a gente já tem uma relação social, porque a ligação natural deles era por conta do ministério. Eles entendiam a questão do evangelho, né, que Jesus ele pregava, e eles foram se tornando também adeptos desse estilo de vida, dessa fé em Deus, e aí com isso eles foram convivendo mais intimamente, porque tinham vários outros discípulos e tinham os 12 apóstolos, que era um recorte mais íntimo. E dentro desses 12, Jesus ele vai ter uma relação mais próxima ainda com 3 pessoas, que eram Pedro, Tiago e João. E a gente vê várias histórias, vários eventos que acontecem dentro da vida de Jesus, que tá só eles 4, Jesus e esses 3 que são mais próximos. Então eu posso dizer que são amigos mais próximos dele. E a gente observa que isso veio através dessa relação ministerial, digamos assim, e foi se ampliando, se tornou uma amizade mais forte. Assim como acontece, por exemplo, com Paulo e Timóteo, que era filho da fé dele, e aí eles acabam tendo uma relação de amizade muito forte, até mesmo uma certa relação de paternidade, assim,
porque são relações que elas nascem de um outro ponto, como ministerial, como coisa de trabalho, como coisa de estudo, e pode se formar uma ligação, pode rolar uma afinidade maior, e para isso vir uma necessidade. Mas também a vida adulta, ela vai trazer para a gente uma noção de que os pais, eles são nossos amigos, porque normalmente na infância, na adolescência principalmente, a maioria das pessoas, eu acho que enxerga os pais não como amigos, mas como pessoas até mesmo que não entendem, pessoas que não compreendem a pessoa, né, adolescente, a criança. Mas depois de adulto tu percebe que na verdade são as pessoas que mais te querem ver bem. Assim, claro que também jogando um lado mais genérico, mais amplo dessa questão da paternidade e da maternidade, porque a gente sabe que não é realidade para todo mundo, né? Tanto que tem pais que abandonam, pais que abortam, enfim. Mas aí, no geral, os pais, eles são as pessoas que mais querem ver o filho bem. E a gente consegue entender isso e valorizar essa relação, e encarar o pai, a mãe, os avós, enfim, como amigos. E também os cônjuges, que no final das contas vão ser a pessoa que mais vão conviver com a gente, né? O marido, a mulher. E a gente passa a entender que, além dessa relação conjugal, vai ter que ter uma amizade. Se não tiver amizade, eu acredito que o relacionamento ele, com certeza vai ser deficiente. Porque é preciso ter essa parceria, essa amizade, essa coisa que vai além do relacionamento. Então, a vida adulta, a gente entende a importância dessas pessoas, né? Dos pais, dos cônjuges, até mesmo dos namorados e namoradas, e a gente vai entender como que isso tem importância pra gente ter essas pessoas como os nossos aliados mais íntimos, como amigos realmente. Mas já para fechar aqui o episódio, eu chego na conclusão de que, na verdade, ninguém precisa de um melhor amigo. Talvez na infância a gente tenha essa noção, eu preciso ter um melhor amigo porque eu preciso ter um fechamento, até por conta de referência que a gente vê de filmes, novelas, sei lá. Mas, na verdade, na vida adulta a gente entende que ninguém precisa de um melhor amigo, até porque ninguém vai ter disponibilidade integral para estar o tempo todo ali do teu lado, para te ajudar em tudo que tu precisar, porque, afinal de contas, ninguém é super, né? Ninguém é super-herói, ninguém é super amigo. As pessoas são normais, as pessoas passam por problemas, as pessoas podem se mudar, as pessoas podem acontecer milhões de situações. Então, do que a gente precisa? De amigos leais, que a gente saiba quem são e saiba como contar. Porque tem amigos que tu pode contar, por exemplo, em um aperto financeiro, tem amigo que tu pode contar quando tu precisa de um conselho profissional, tem amigo que tu pode contar quando tu tá com um problema no teu casamento, no teu relacionamento, enfim. A gente precisa de vários amigos, mas que a gente possa contar talvez em determinadas situações. A gente não pode esperar de um amigo integralmente estar do nosso lado, porque tem coisas que ele nem tem capacidade para nos ajudar. Assim como a gente também não vai poder fazer isso por todas as pessoas. Mas eu acredito muito nisso, de que a gente precisa selecionar bem as amizades e aqueles que realmente são amigos, que a gente saiba quem são eles e quando a gente pode contar com eles. E também ser amigos leais, porque muitas das vezes a gente só vê como uma via de mão única, mas é uma via de mão dupla, uma relação de duas pessoas ou mais. Então a gente precisa também prestar atenção de como a gente está sendo como amigos. Será que isso está sendo realmente uma amizade ou será que está sendo simplesmente oportunismo ou não é recíproco? Então é bom também a gente parar para pensar, porque assim como adulto, a gente também precisa de amigos, porque a gente vai passar por várias situações e muitas das vezes vai precisar contar com essas pessoas. Esse foi o episódio de hoje e desde já eu já peço para você que ouve esse episódio, se você é meu amigo, curte, comenta o que tu tá achando, se quiser dar dicas, dar sugestões, fica à vontade, estou aberto a sugestões e a gente se ouve nos próximos episódios.